pela produção limpa. Obrigado, alimento puro. deputado Elvino Bongás. Deputado Edmilson Rodrigues, PSOL do Pará. O Bongás, em determinado momento, disse: eu acredito nisso. Mas aqui só estão as pessoas de fé, né? E na hora que nós perdermos a fé, estará tudo acabado. Bem, como eu me conheço, eu vou tentar não me emocionar e pontuar aqui algumas preocupações. Primeiro, o fato recente da pressão que nós fizemos, todos nós, mas a pressão feita também dos próprios agentes hegemônicos e países que compram os nossos produtos. Fizeram o presidente eleito recuar, pelo menos até este momento, porque o raciocínio dele é o lucro do agronegócio brasileiro, que ficaria comprometido caso os mercados se recolhessem, não é? Os mercados internacionais. Então, de qualquer forma, essa contradição foi positiva. Qual o resultado disso? A fusão entre o Ministério do Meio Ambiente e o da Agricultura, ou a incorporação do Ministério do Meio Ambiente pelo Ministério da Agricultura, isto, pelo menos, por enquanto, fica superado. Mas o que é que preocupa? É que o mesmo presidente eleito, ao ter que recuar, fez questão de dizer: calma lá, porque, aí usando a terceira pessoa para referir-se a si, é o próprio Bolsonaro que nomeará o ministro do Meio Ambiente, caso se mantenha separado. Não aceitaremos a presença de ONGs xiitas, ambientalistas xiitas. Todo mundo viu isso, não é? Então, já dando uma sinalização de que não quer diálogo com a sociedade civil, não é? Então, eles falam das ONGs. Os debates feitos aqui, principalmente, mas em outros momentos, no entanto, desmoraliza muito, ainda que é absolutamente correta essa análise feita pelo Bongás, dessa característica do fascismo, de trabalhar um discurso manipulatório, de criar uma psicosfera a favor da sua ação, mas negar, digamos, aquela racionalidade que teria que balizar as políticas e as decisões, mas eles não têm muito também como negar de forma absoluta qualquer coisa, não é? Porque a grande contradição, eu não quero falar com o Greenpeace, o problema é que nas nossas audiências públicas daqui, além das ONGs, que deram contribuições muito importantes, nós tivemos instituições do Estado brasileiro, ou mantidas pelo Estado brasileiro, ainda que sejam autarquias. Nós tivemos cientistas que trabalham, por exemplo, no INCA, no Instituto Nacional de Câncer. Nós tivemos a Fiocruz. Nós tivemos instituições, como no Pará, o Instituto Evandro Chagas. Nós temos hoje, eu sou de uma universidade federal rural da Amazônia, que, na verdade, ela se restringe ao Pará, mas a UFRA, a origem é muito conservadora. Eu tenho 36 anos de universidade. A influência era realmente do pensamento mais conservador na ditadura. As pessoas todas tinham como seu principal ídolo o Jarbas Passarinho, para se ter uma ideia, lá, não é? E, no entanto, hoje, dá até orgulho de ser da UFRA, porque aquela tese dos sistemas agroflorestais, do consorciamento de espécies, da não utilização do agrotóxico, ou pelo menos a utilização controlada, reduzida, essas teses que algumas ONGs e algumas pessoas e alguns cientistas individualmente faziam, ganharam força acadêmica.
elas ganharam força e comprovação técnico-científica, e isso os desmoraliza. Nenhum agrônomo, nenhum engenheiro florestal mais, formado em qualquer universidade brasileira, tem coragem de rasgar o seu discurso e fazer a defesa da monocultura. Todos sabem que as consequências são drásticas. Então, deixou de ser o discurso das ONGs, dos xiitas, do movimento ambientalista, né? Falo isso, no entanto, para fazer referência a uma situação que nós aqui todos vivemos. Eu e o Tato estivemos assim, lado a lado, entre outros companheiros e companheiras. Nunca achei que o primeiro mandato de deputado federal, que eu estou concluindo, fosse me dar tanta força para resistir a violências tão explícitas e tão reais. A gente fala muito no machismo, não é, pessoal? Você não consegue imaginar o que é uma Érica Cocai nos debates da PEC 215. Você não consegue imaginar uma antropóloga com pós-doutorado ser humilhada, violentada na sua dignidade por um relator e por um presidente de uma comissão parlamentar, de uma CPI, da FUNAI e do INCRA, por exemplo, alegando que aquela doutora em antropologia, por ter o domínio da língua de um povo, por ela estudado, era, na verdade, estava ali por questões afetivas, por prestar favores sexuais ao cacique. Quem participou sabe o que eu estou falando. Não é uma invenção, são fatos reais. Mandar calar uma deputada, como a Érica, ficou coisa rotineira. Portanto, querer destruir com o INCRA e inviabilizar a reforma agrária, e, ao mesmo tempo, inviabilizar as homologações das terras quilombolas, que é bem verdade, já na segunda parte aí do mandato da Dilma, 611 processos foram paralisados, talvez na esperança de que a bancada ruralista fosse ser mais condescendente, se isso ocorresse. E quantas terras indígenas, mesmo em áreas não conflituosas com o agronegócio, estão com seus processos parados. Então, para quem vive esse clima de destruição, eu era da CFT, e as ONGs sabem das conversas que nós tivemos, para criar formas de resistência à tentativa de aprovar o relatório do Mauro Pereira, que sequer foi reeleito, aliás, era suplente. Engraçado que ele era representante comercial. Nem sei se ele tem 7 palmos de terra. Um gaúcho, que virava um demônio quando ia para a tribuna, e quando estava junto assim, contava piada. E ele, então, se prestou a assinar um relatório, mas não por ingenuidade, em nome da bancada ruralista, uma crueldade, aquela história de autolicenciamento ambiental, pessoal, flexibilização absurda. Então, e a lei dos agrotóxicos, dos venenos, como aqui foi citado, para dar um exemplo de uma conjuntura muito perversa e contrária, realmente, à soberania territorial, no sentido amplo do termo, alimentar, os direitos da saúde, etc, etc. Então, vejam só, nessa conjuntura, a gente tem instalado essa comissão especial, não deixa de ser uma grande contradição. Qual é a minha preocupação? É de todos nós. É que, olha, é para inglês ver, já que as maldades estão sendo processadas e nós queremos criar condições para aprová-las, tornar factíveis as novas políticas de destruição dos avanços na área ambiental, então, deixemos essa chiitada aí, né, esses vermelhos, esses comunas, deixem eles debaterem uma política para a redução do
tóxico porque faz de conta que eles foram vitoriosos. Só que o debate está sendo importante e está trazendo ciência e vontade política. As pessoas têm fé no futuro. É claro que um governo ainda mais autoritário do que o atual e mais entreguista do que o atual nos incomoda a todos e nos preocupa. Mas nunca foi fácil a luta. Preocupa a todos nós saber que um dos ideólogos, além do vice-presidente ser um general entreguista, que, aliás, é denunciado por um outro oficial maior, por conta da instalação de um sistema necessário às Forças Armadas para um treinamento virtual de simulação. É um sistema baseado numa tecnologia espanhola, implantada por uma empresa espanhola, e com recursos gastos, um atraso de anos e anos, com uma tecnologia questionável, e uma denúncia, depois de demissões e afastamentos de vários oficiais, e eu fiz da tribuna essa denúncia, envolvendo o atual vice-presidente eleito. Mas hoje eu fiz referência ao Augusto Heleno, pessoal. Eu faço questão de dizer, é o camarada, se comprovarem essas coisas todas da campanha, é um estrategista. Até hoje, ele é professor da Escola das Américas. Todos sabem o que é. Ela foi instalada há um período, muitas décadas, na Panamá, na cidade de Panamá, na capital do país. Hoje ela está na Flórida, instalada na Flórida. Ela formou todos os ditadores, todos os generais, torturadores, criminosos, que comandaram as ditaduras na América do Sul toda. Eu vou chamar ele aqui para ele. Na América Latina toda. Então, o general Augusto Heleno continua tendo vínculo direto, orgânico, como professor, além de outros oficiais brasileiros que se formam na escola, conhecida Escola dos Assassinos ou Escola de Torturadores. É bom que se diga isso, porque foi quem tentou desmoralizar o seu comandante em chefe àquela altura, presidente Lula, o ministro Tasso Genro e o próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Tasso só pôde agir para garantir a desintrusão de Raposa Serra do Sol, quando o Supremo decidiu que as terras eram dos milhares de indígenas que ali habitam, de pelo menos 4 etnias, inclusive os Macuxi. Aliás, a única indígena tribalizada eleita na última eleição vem exatamente da Raposa Serra do Sol. Então, a desintrusão quase foi impedida pela ação terrorista de 7 arrozeiros, e o Estado brasileiro, quem deveria defender a soberania territorial, se somou aos atos de implosão de pontes e até de tiros contra as forças federais, com o discurso, velho discurso, de que os indígenas comprometem a soberania nacional. E os arrozeiros não comprometem, que é muita terra para pouco índio, mesmo que sejam 20 e tantos mil índios, mas é pouca terra para 7 arrozeiros, inclusive o quartieiro, que foi deputado. Então, pessoal, me desculpem eu ter me alongado, porque são fatos históricos para saber em que mãos o futuro governo estarão, não é? E a campanha esteve. Então, se o Moro fosse honesto e colocasse as instituições sobre o seu comando no futuro, inclusive a Polícia Federal, para realmente avançar nas investigações sobre os fake news, e nós tivéssemos punição por crime eleitoral de quem, em tese, o tenha cometido, né? Eu tenho quase convicção de que foi, mas vamos dar direito à defesa e exigir investigação. Então, se ele fosse justo, certamente nós teríamos a possibilidade de pensar em outros rumos. Hoje,
os rumos do país estão, assim, submetidos a uma situação de risco, como em poucos momentos da nossa história, talvez até situação mais grave do que no regime militar, em que todas as pessoas comprometidas com a democracia criticavam o regime e toda a esquerda estava junta. Porque agora o poder de cooptação, dado a possível pseudo-legitimidade do resultado, se desconsiderarem os fake news e o estrago que isso fez, torna-se totalmente legítimo. E se o governo é legítimo, nem ditadura é, mesmo que seja ditatorial. Então, eu queria concluir dizendo assim, há uma questão importante que vem sendo feita, no caso também de questões ambientais, e pelas comunidades quilombolas e indígenas no país, no meu estado, inclusive, com o apoio da Defensoria Pública. Eu concluo com isso. Já que o governo anuncia uma ferrovia, anuncia uma hidrelétrica, e não quer saber de cumprir a norma, que é uma norma nacional, porque a gente diz, a norma da ONU, é da ONU, só que nós somos signatários primeiros, e depois aprovamos um decreto pelo Congresso Nacional, que transformou em lei nacional o conteúdo da resolução 169. Então, no Pará tem uma experiência bacana, que são os protocolos feitos de forma autônoma. Se eles querem passar o rolo, pelo menos, a gente se apodera do conhecimento e estabelece aquilo que são os limites a serem permitidos por nós, que indicam também a nossa possibilidade de resistência, a nossa vontade de resistência. Então, eu queria parabenizar a comissão, parabenizar o presidente Molon, o relator, o vice-relator. Tato, não esperava menos assim de vocês, de todos que estamos aqui. Agora, não podemos aprovar uma lei, por melhor que seja, para ser, desde o marco zero dela, da aprovação, letra morta, sabe? Então, acho que a grande conquista que nós podemos ter é fazer a lei mais avançada, legitimada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, uma lei que sirva de instrumento para a nossa luta e para a nossa resistência. Obrigado. Obrigado, deputado.